Bom dia! Bom dia, queridos! Vocês estão bem? Espero que estejam bem. Estamos mais um dia aqui, graças a Deus, com o nosso pão diário, o nosso café da manhã espiritual, ó, já tá ganhando até nome e slogan, né? Sejam muito bem-vindos. Vamos ver quem tá aqui. Linda, seja muito bem-vinda. Ana Luísa, Matheus Garbellini, Dodô Oliveira, minha mãe também, seja muito bem-vinda, Vini, sejam todos muito bem-vindos, queridos. Que a gente possa, nesse tempo de consagração, de ficar separado para Deus, né? A gente possa viver experiências novas com Deus, em nome de Jesus. Essa é a intenção. Como sempre, vocês vão me auxiliar aí. Como é que tá o som? Tá meio abafado? O som tá bom? Dá um feedback aí pra mim, por favor. Que eu tô apoiando o celular em cima da página da minha Bíblia. Então pode ser que esteja um pouquinho abafado. Me dá um toque aí. Seja bem-vinda, Andréia também. Ó, hoje tá tendo bastante gente aí. Obrigado, Dodô. Valeu, Matheus. Então, glória a Deus, queridos. Vocês que estão chegando aqui pela primeira vez, sejam muito bem-vindos mesmo. É uma honra poder recebê-los aqui. A gente está aí todos os dias às 6:30 da manhã, cravado, né? Realizando esse encontro de pão diário, onde nós falamos a respeito do tema do dia desse livro aqui, ó, o Pão Diário. Também meditamos na palavra, nos versículos, onde esse tema de hoje vai ser baseado, né? Todos os temas são baseados na palavra de Deus. E tem sido um tempo muito bom. Confesso que tem sido um tempo de renúncia, principalmente de renúncia, né? Porque acordar todos os dias um pouco mais cedo para poder ter esse tempo de comunhão com Deus tem sido um tempo de renúncia. E queridos, não existe uma renúncia que nós fazemos para a nossa carne, renúncia para as nossas vontades. Não existe uma renúncia que nós fazemos para Deus, para buscar a Deus, que não seja recompensada por Ele, né? Onde dois ou mais estiverem, em nome do Senhor Ele se faz presente. Então Ele já se faz presente aqui neste lugar, Ele já se faz presente aí na sua casa. Basta você crer de todo o coração. Amém? Seja bem-vinda, Cal, Márcia também. Deus abençoe. Não posso esquecer. Pega aqui o aviãozinho, né? A gente já vai começar com o pão diário, mas antes pega o aviãozinho aí e sai disparando. Sai enviando para as pessoas que você sabe que precisam fazer parte desse momento. Enfim, todos nós precisamos, né, queridos? Então sai enviando para todo mundo aí, ó. Vou mandar até para o apóstolo Rina também, pastor Rodrigo. Vamos disparando. Amém? Faz isso daí também enquanto isso. Glória a Deus, aqui já foi. Bora, queridos. O tema de hoje, né, do nosso pão diário é o seguinte: mais do que espera. Abre sua Bíblia lá em Atos, capítulo 1, verso 1 até o 11. Pega sua xícara aí, seu café da manhã. E vamos que vamos. Adriano chegou também, seja bem-vindo. Atos, capítulo 1, verso 1 até o 11. Deixa eu abaixar um pouquinho aqui o som. Glória a Deus. Diz assim: Escrevi o primeiro livro, ó Teófilo, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar, até o dia em que, depois de haver dado mandamentos por intermédio do Espírito Santo aos apóstolos que escolhera, foi elevado às alturas. A estes também, depois de ter padecido, se apresentou vivo com muitas provas incontestáveis,
aparecendo-lhes durante 40 dias e falando das coisas concernentes ao reino de Deus. E comendo com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, a qual disse ele: de mim ouvistes. Porque João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois desses dias. Então os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, será esse o tempo em que restaures o reino de Israel? E respondeu-lhe Jesus: não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Ditas essas coisas, foi Jesus elevado às alturas, à vista deles, e uma nuvem o encobriu dos seus olhos. E estando eles com os olhos fitos no céu, enquanto Jesus subia, eis que 2 varões vestidos de branco se puseram ao lado deles. Eles disseram: varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus, que dentre vós foi assunto ao céu, virá do mesmo modo que vistes ele subir. Até aí, queridos. Eu não sei como que funciona aí na região onde você mora, né? Mas quando eu preciso de um reparo, por exemplo, na internet da minha casa, ao ligar lá para a empresa, né? Eles dizem algo mais ou menos assim: o técnico ele estará indo até a sua residência entre o horário de 1h até as 5h. Dentro desse horário, da 1 às 5, ele pode chegar a qualquer momento. E aí, como eu não sei que horas que esse técnico ele vai vir fazer esse reparo na minha casa, eu tenho que esperar. O que me cabe somente é aguardar, é somente esperar. E Jesus ele disse aos seus seguidores que logo os deixaria e que eles precisariam aguardar o seu retorno. Um pouco, né? E depois de sua ressurreição, eles o viram novamente e esperaram que o Senhor estabelecesse o reino naquela época. Como a gente viu aqui, o próprio discípulo perguntando: Senhor, será esse tempo agora que a gente está vivendo que o Senhor vai restaurar o reino para Israel? E Jesus falou: não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade, mas recebereis do céu, recebereis poder quando descer sobre vós o Espírito Santo. E aí nós, seremos testemunha de Jesus, tanto em Jerusalém, em Samaria. Seremos testemunha na Judéia. Teremos testemunha na Judéia. E nós, que moramos no Brasil, 2021, mais conhecido como próprio confim da terra, relacionado a Israel, também seremos testemunhas movidos pelo Espírito Santo, movidos pelo poder do Espírito Santo que habita em nós. Testemunharemos sobre Jesus Cristo, sobre a obra de Deus, sobre a obra redentora de Jesus naquela cruz. Amém? Mas eles teriam que fazer mais do que esperar, os discípulos e nós também. Jesus disse aos seus seguidores que eles seriam suas testemunhas. Então, assim somos nós, queridos. O Senhor nos deu o Espírito Santo para nos capacitar nessa tarefa de sermos testemunha. Uma testemunha que não viveu ali nos dias de Jesus, porém que ele vive em nós nos dias de hoje. E nós estamos nele. Um dos ensinos de Jesus Cristo, um dos pedidos de Jesus a Deus foi o seguinte: Pai, que eles estejam em mim, assim como eu estou em ti. Então, com a vida de Cristo em nós, nós seríamos testemunhas. E não só testemunhas, vivemos uma intimidade com Ele, vivemos um relacionamento com Ele. Isso por causa do Espírito Santo, que testifica em nós a verdade de Deus. Amém? Então, o Senhor, Ele nos deu o Espírito Santo para nos capacitar. Ainda nós esperamos pelo retorno de Jesus, sim. Só que enquanto isso é nosso prazer, no poder do Espírito,
contar e mostrar aos outros quem Jesus é, o que ele fez por nós, por meio da sua morte e da sua ressurreição, e que ele prometeu voltar, e ele vai voltar. Espere e testemunhe até Jesus voltar, queridos. Isso me fez lembrar de uma história, mais uma história. Há algum tempo atrás eu estava na loja onde eu trabalho e eu conheci um cliente lá, um senhorzinho, já era avançado de idade. E aí a gente começou a conversar sobre alguns assuntos aleatórios e ele do nada começou a partilhar a vida dele pessoal. Ele começou a falar a respeito da morte dos filhos dele. E ele começou a falar a forma como o filho havia morrido. Só que conforme ele ia falando, querido, eu senti a presença de Deus tão forte no meio do salão ali na loja, sabe? E ele começou a falar de uma forma que eu via como ele falava e como ao mesmo tempo ele era consolado. Ao mesmo tempo ele sentia uma paz que não era humana, não tinha explicação humana. Só que por ser crente eu sabia que Deus estava ali presente e eu não falei nada. Ele só olhou para mim naquele momento emocionante onde aquele senhor ele estava abrindo o coração dele e aquela presença no meio do salão forte. Ele olhou para mim: filho, você está sentindo? Eu falei: tô. Eu tô sentindo. Ele falou: é Deus. Eu falei: eu sei. Aí ele olhou para mim, a gente já estava ali mais de 20 minutos conversando. Ele falou: você é evangélico? E na época eu era presbítero. Eu falei: sim, eu sou presbítero da Bola de Neve. E ele: eu sou pastor da Assembleia de Deus. Eu falei: meu Deus. E na hora que aquela presença ela explodiu naquele lugar. Eu lembro que a gente não conseguia mais conter e com os olhos cheios de lágrimas nós nos abraçamos assim. E o testemunho daquele homem, através de uma história difícil que ele tinha passado, e a presença de Deus manifesta, ela tocou meu coração. Ele estava ali sendo testemunha da obra que Jesus Cristo fez na vida dele, mesmo em um momento tão difícil que é como uma perda de um ente querido. Porque conforme ele falava, quem aí é mais próximo de mim já ouviu essa minha história do meu pai, né? Que quando eu perdi meu pai, foi num momento assim crucial, onde minha vida com Deus era o suficiente já. E aquilo foi um tempo onde eu fui consolado por Deus. Em outra época da minha vida, eu nunca ia conseguir olhar para uma perda tão grande com os mesmos olhos que eu olhei depois que Jesus era o centro da minha vida. E aquela atitude daquele senhor ali em contar um testemunho tão forte em relação à perca de um filho, né? Foi testemunhar da obra de Jesus na vida dele. Foi tocar a minha vida ali naquele momento através desse testemunho, através da presença de Deus que era manifesta, que ele carregava na vida dele. Então que assim sejamos nós, queridos, onde quer que a gente esteja, em tempos de alegria, em tempos de tristeza, em tempos de paz, em tempos de guerra, que a gente possa carregar esse testemunho de quem Jesus é. Em Jerusalém, Samaria e até os confins da terra, aonde quer que nós estivermos, que a gente possa levar o testemunho da obra redentora de Jesus. E também um alerta às pessoas. Esse Jesus que subiu ao céu, que sentou à direita de Deus, no trono mais alto, que tem o nome acima de todo nome, ele vai voltar. Ele vai voltar e ele vai buscar a sua igreja, ele vai buscar os seus amados. Então, que a gente possa, através dos testemunhos do que Deus tem feito na nossa vida, a gente possa levar esse testemunho de quem Jesus é. Queridos, quando a gente fala de Jesus para as pessoas, você sabe disso. Você sabe o quanto isso edifica a sua fé, o quanto os seus olhos brilham, o quanto os nossos olhos brilham quando a gente fala de Jesus para alguém. Principalmente para alguém que é avesso à igreja. Eu não suporto a igreja. Mas quando
Essas pessoas que não suportam a igreja, queridos, eles veem o testemunho de Jesus na nossa vida. Aleluia. Eles são tocados porque o evangelho é irresistível. O evangelho é irresistível. O evangelho puro, genuíno, verdadeiro é irresistível. Então, eles são tocados, eles olham para nós assim, eles não falam muitas vezes, mas você vê no olhar das pessoas que são avessas à igreja. Eles falam, opa, tem alguma coisa de diferente nesse cara. Ele não é o mesmo crente que eu tive uma experiência ruim em determinada área da minha vida. Ele não é aquele mesmo crente que igual aquele outro que eu tomei um chapéu uma vez. Porque, queridos, nós temos que carregar esse evangelho genuíno. E o evangelho genuíno, queridos, é resposta, é consequência da vida de Jesus em nós. Quando nós negamos a nós mesmos, quando nós dizemos não ao pecado, quando nós tomamos e carregamos a nossa cruz. Amém? Aí sim, nós carregamos esse evangelho por fé, pelo meio da fé. E aí as pessoas são tocadas por causa do testemunho de Jesus. Queridos, não tem como, independente da religião da pessoa, não tem como ela não ser sensibilizada pelo evangelho genuíno e puro de Cristo, independente da religião. Se eu não me engano foi Gandhi, ou quem não tenho certeza quem foi, que declarou uma vez: se esse evangelho, falando com um cristão, se esse evangelho que você está me declarando, ele for verdadeiro, nós devemos proclamar, nós devemos declarar ele de joelhos aí fora. O que ele estava querendo dizer? É exatamente isso. Que ele, naquela desconfiança, isso que você está me falando de Jesus é verdade? Se for verdade, cara, a gente tem que pregar esse evangelho de joelhos aí. É que eles não entendem a graça, né? Eles não entendem que a graça nos alcançou e que Jesus ele fez o sacrifício de morte naquela cruz. Então não precisamos nos penalizar para isso. Mas tal ponto de que essas pessoas elas se entregam às suas religiões, mas de forma errada, digamos assim, ao ponto de se penalizar no corpo, porque aquele que destrói o corpo destrói o templo do espírito, né? Mas ele teve um entendimento muito real do que é o evangelho de Cristo, que precisa ser declarado da maneira que for, seja em momentos de paz, seja em momentos de guerra, o evangelho precisa ser declarado. E assim, queridos, como nós esperamos aquele atendimento técnico da empresa que vem fazer manutenção na nossa casa, sem saber que horas que ele vem, assim devemos esperar Jesus também. Só que não somente esperar, mas levando o evangelho onde quer que a gente esteja. Isso com a vida do Senhor em nós. Com a liberdade que nós dermos ao Espírito Santo, através de nós, nos usar como instrumento para a glória dele. Amém? Vamos orar? Se você tiver algum pedido de oração, você coloca aqui, né? E vamos orar em cima desse tema, para que o Senhor nos fortaleça nesse tempo de espera, nos capacitando cada vez mais, nos enchendo cada vez mais de ousadia, de intrepidez, para que a gente possa ser testemunha da obra de Jesus, aonde quer que a gente esteja. Glória a Deus. Se você tem um pedido de oração, coloca aí, tá? Que assim que eu terminar de orar pelo propósito de hoje, a gente já ora por esse pedido de oração também. Senhor, em nome de Jesus, Pai, obrigado por mais esse encontro, obrigado por essa manhã, por esse novo dia que se inicia sobre nós. Que o Senhor esteja à frente de todas as coisas, nos livrando de todo o mal, nos conduzindo, Pai, segundo a Tua vontade, segundo o Teu querer, pelos Teus caminhos, nos usando, Pai, para a honra e glória do Teu nome, nos auxiliando, Espírito Santo, nessa espera, na espera ao Senhor, mas que a gente não somente o espere, sem nada fazer, sem nada mais fazer,
que a gente possa ser testemunhas vivas dos atos vivos que o Deus vivo tem feito em nós, tem realizado em nós. Em nome de Jesus, Senhor. Em nome de Jesus, te damos liberdade, Espírito Santo. Te damos total liberdade, Senhor, para que através das nossas vidas o Senhor nos use com os seus sinais. Que o Senhor nos use, Senhor, além de declarar as obras de Jesus na nossa vida, que a gente também seja usado para a manifestação do teu reino. E isso através de cura, através de revelação da palavra, através da revelação do teu coração, através de discernimentos, através de novas línguas, através dos dons que somente o teu Espírito pode nos dar. Em nome de Jesus. E enquanto nós esperamos, Espírito Santo, nos ajude a não olhar mais para o lado e nem para trás. Nos ajude, Senhor, a manter o foco em Ti. Nos ajuda, Senhor, a manter os nossos olhos em Ti. Para que não venhamos desviar nem para a esquerda, nem para a direita. Mas venhamos viver cada plano, cada propósito que o Senhor tem individualmente para nós. E também, Senhor, como igreja. Em nome de Cristo Jesus, Pai. Em nome de Cristo Jesus. Que a gente seja tomado, Senhor, por uma ousadia, pela unção e capacitação do Espírito Santo, para poder abrir a boca, Senhor, nos pontos e nos lugares estratégicos, Pai, onde ali haverá um efeito, e esse efeito, Senhor, segundo o teu coração, de vidas sendo alcançadas, de vidas, Senhor, sendo atraídas pelo teu evangelho. Nos perdoa, Pai, pelas nossas falhas, pelos pecados que cometemos, Senhor, pelos momentos onde nós desonramos o Teu nome, pelos momentos onde nós, Pai, não cumprimos o Teu querer e a Tua vontade. Nos perdoa, nos lava, nos purifica e nos santifica, Deus, porque nós somos Teu e o Senhor é o nosso, é da Tua igreja, é de todo aquele que crê. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, que nós tenhamos um dia, Pai, cheio da revelação do Teu coração. Que nós tenhamos um dia, Senhor, diferente dos dias que nós tivemos até agora, porque existe um novo no céu e que esse novo lhe seja derramado sobre nós. Isso nós clamamos e desejamos do fundo do nosso coração. Em nome de Jesus, amém e amém, queridos. Deixa eu só ver aqui se tem mais algum pedido de oração. Queridos, eu estava pensando nisso ontem. Às vezes eu falo assim, alguém tem um pedido de oração e às vezes a pessoa tá digitando, mas aí eu não vejo aqui, eu acabo encerrando a live. Então, se você tem um pedido de oração, né, você coloca lá, eu tenho. Aí você depois escreve o pedido, mas aí pelo menos eu vou ver aqui, eu tenho, aí eu vou aguardar você escrever. Glória a Deus, queridos. Então, nós vamos continuar seguindo aquele padrão, né? Essa live aqui, ela vai ficar gravada 24 horas no feed de notícias da Bola de Neve Biritiba. A de ontem eu vou apagar do feed, senão a gente vai sobrecarregar essa página. Porém, todos os encontros, todas as ministrações, elas vão ficar salvas no meu canal do YouTube, que é o Greg Alencar. Então, você digita lá no YouTube, Greg Alencar, você se inscreve no canal, ativa o sininho lá, tá? Para receber todas as notificações. E aí, sempre que você precisar se lembrar da mensagem que foi pregada, ministrada e que tocou o teu coração, você vai lá, você se alimenta a hora que você quiser. E também comenta, compartilha para a gente dar engajamento no canal, não para visibilidade somente, mas para que de repente, quando uma pessoa lá que não vai para a igreja, aleatória, ela digitar, por exemplo, né, no campo de busca lá o tema de ontem, que foi, deixa eu ver aqui, saiu. O tema de ontem foi perda de memória, né? Quando a pessoa digitar lá perda de memória, e aí o nosso vídeo possa ser sugerido como uma opção para eles. Amém, queridos?
Que Deus abençoe a vida de vocês, que você tenha um dia no sobrenatural de Deus, que o Senhor nos proporcione novas experiências do coração dele e que seja um dia cheio das bênçãos e das surpresas de Deus sobre as nossas vidas. Em nome de Jesus, fica na paz. Você que é de Biritiba, hoje tem célula às 20 horas no centro e na Cruz das Almas. Então, procura aqui o endereço. Logo, logo a gente já vai estar divulgando a arte também. E participa. Célula é muito bênção, momento de comunhão, momento de estar juntos como igreja, como filhos, como adoradores e de crescer e amadurecer espiritualmente. E amanhã, às 20 horas, temos culto presencial e online para a honra e glória do Senhor. Beijo, Deus abençoe, fica na paz e até amanhã. Espero vocês aqui amanhã. Compartilha, convida o máximo de pessoas possível para estar presente aqui, se deliciando desse banquete, desse café da manhã espiritual. Amém? Deus abençoe, fica na paz.